Até agora são 234 vítimas fatais do incêndio que ocorreu em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, na Boate Kiss. Novidade? Nenhuma, a imprensa só fala isso o dia inteiro. Mas a falta de novidade não para por aí. A Lei número 9.503 do Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 65, diz: é obrigatório o uso de cinto de segurança para condutor e passageiros em todas as vias do território nacional, salvo em situações regulamentadas pelo CONTRAN. Todos nós motoristas estamos carecas de saber que dirigir um carro ou estar dentro de um carro sem um cinto de segurança pode render uma multa de R$ 127,90, além de 5 pontos na carteira. Mas o pior de tudo é que num caso de acidente, é o cinto de segurança que muitas vezes salva a vida de pessoas. Portanto, não usá-lo pode levá-lo à morte. Aqui em Brasília, as faixas de pedestres são respeitadas. Pelo menos quase sempre são. No governo Cristóvão Buarque, o brasiliense aprendeu a respeitar o artigo 70, que diz que o pedestre tem prioridade quando estiver atravessando a via na faixa de pedestre. No começo da implantação era um caos, muitos carros batiam na traseira dos outros, algumas pessoas eram atropeladas na faixa, mas hoje em dia as coisas mudaram bastante. Raríssimos são os casos de acidente envolvendo 2 carros e mais raro ainda o atropelamento de pedestres nessas faixas. E é uma pena que o Brasil inteiro não tenha adotado esta lei. É aquela história, a lei aqui em Brasília pegou. Isso não deveria ser assim, a lei deveria ser cumprida. Mas o Brasil é um dos países recordistas em uso de preservativo, mas ainda está muito longe de ser o ideal. Apesar de ser a maneira mais eficaz de se evitar a transmissão de doenças sexualmente transmissíveis e ainda de ser 100% seguro com relação ao controle de natalidade, apenas 40% das pessoas que têm um relacionamento estável usam a camisinha. A Lei número 9.294, de 15 de julho de 1996, em seu artigo 3º, proíbe a propaganda de cigarros e derivados de tabaco em todo o território nacional. Mas essa lei só pegou 4 anos depois. Até então, as poderosíssimas companhias de cigarro gastavam verdadeiras fortunas com propaganda, principalmente em televisão. Na verdade, eram as melhores propagandas que se tinha naquela época. Eram homens másculos, bonitos, mulheres lindas, cavalos puro sangue e, claro, uma natureza exuberante. E tudo isso era para esconder o mal que o cigarro faz. Mas aí você me pergunta, o que é que esse gordo está falando? Ele começou falando do incêndio da Boate Kiss e começou a destrambelhar sobre cinto de segurança, camisinha e tal. Eu vou explicar para vocês. Há uma relação íntima nisso tudo. Só depois que milhões de pessoas morreram e muitas outras ficaram paraplégicas, tetraplégicas, é que o governo exigiu o uso do cinto de segurança. Só depois também que outras milhares ou até milhões de pessoas perderam a vida atravessando as ruas, é que o governo do Distrito Federal resolveu adotar a lei que prioriza o uso do pedestre na faixa. E como eu falei, aqui ela é cumprida, mas devia ser cumprida no Brasil inteiro. Milhões de pessoas no mundo são portadoras do vírus HIV, que tem como principal meio de transmissão o sexo sem preservativo. Além da AIDS, muitas outras doenças podem ser disseminadas através da relação sexual sem o uso de preservativo, como por exemplo a sífilis, a candidíase, a gonorreia, a hepatite e tantas outras que podem levar a pessoa inclusive a óbito. Somente depois de quase uma pandemia é que o governo resolveu fazer uma campanha para conscientizar as pessoas da necessidade do uso do preservativo em relações sexuais. E ainda, somente depois que uma infinidade de pessoas tiveram as suas vidas perdidas ou limitadas devido ao uso contínuo do tabaco, é que o governo resolveu proibir as propagandas. E todo mundo sabe que a propaganda é a alma do negócio. Existe um ditado que exemplifica tudo isso. A gente só lembra de fechar a porta depois que o ladrão entra. Depois que toda essa catástrofe aconteceu no Rio Grande do Sul, na Boate Kiss, é que o governo federal exigiu que seja feita uma varredura em todas as boates, bares ou locais fechados em busca de possíveis irregularidades. Manaus, Fortaleza, Campo Grande, Cuiabá, Maceió, Distrito Federal são exemplos do que eu estou falando. Algumas boates já foram fechadas, outras notificadas e muitas ainda sofrerão fiscalização. É muito triste saber que nós somos assim. Tudo vai de qualquer jeito até que alguma tragédia aconteça. Os governos são responsáveis sim, porque são eles os responsáveis pela fiscalização e a autorização de funcionamento desses estabelecimentos. Mas nós, cidadãos, também temos a nossa parcela de culpa. Porque é nosso dever denunciar aquilo que está errado. É nosso dever
cobrar das autoridades as denúncias que nós fizemos. É nosso dever recusar a fazer parte de algum esquema errado, pois ser conivente com algo errado te transforma tão culpado quanto todo o esquema. Mas nós brasileiros, na grande maioria, nos preocupamos apenas com o nosso bem-estar. Agora é muito fácil apontar o dedo e dizer: ah, o dono da boate é o culpado, ah, o músico é culpado, ah, os seguranças que impediram a saída imediata das pessoas são culpados, ah, a prefeitura é culpada porque ela deixou o estabelecimento funcionar sem o alvará de funcionamento e blá, 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 blá. Culpados são todos os brasileiros que, mesmo sabendo que a faixa de pedestre é preferência do pedestre, ainda atropelam e matam milhares todos os anos. Culpados são todos os motoristas que não obrigam seus passageiros a colocarem os cintos e que, num acidente, vidas se perdem. Culpados são todos os brasileiros que ignoram as doenças sexualmente transmissíveis e transam sem preservativo, quase sempre com a desculpa de que não deu tempo. As mulheres também são culpadas por não exigirem o uso da camisinha. Culpados são todos os brasileiros que, mesmo sabendo que a nicotina é droga e que pode causar doenças mortais, ainda assim se entregam ao prazer fedido do cigarro. Culpados somos todos nós, autoridades ou não, porque nós ignoramos as leis e, o pior ainda, ignoramos o bom senso.